Grupo invasor de terras conhecido como MST, alinhado ao governo brasileiro, põe em risco a segurança nacional ao firmar parceria com o ditador Nicolás Maduro da Venezuela, abrindo a fronteira para aquela nação hostil ao mesmo tempo em que o Brasil começa a perder credibilidade em relação à crise da Venezuela. E a sua diplomacia está ficando cada vez menor perante o mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva, ative o sino das notificações e deixe a sua curtida. Nos últimos meses, a relação entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, do Brasil, e o regime de Nicolás Maduro na Venezuela vem chamando atenção. Em setembro de 2024, uma comitiva liderada por João Pedro Stedley, uma das principais figuras do MST, se reuniu com Maduro no Palácio Miraflores, sede do governo venezuelano. O encontro selou a parceria entre o movimento brasileiro e o regime venezuelano, centrada na expansão de um projeto agrícola no sul da Venezuela, próximo à fronteira com Roraima, no Brasil. O projeto em questão envolve 10 mil hectares de terra no estado de Bolívar, onde o MST vai implantar um modelo de produção socialista, segundo declarações de Maduro. Ele elogiou a atuação do MST, destacando sua experiência maravilhosa na relação com a terra e os valores de solidariedade praticados pelo movimento. Contudo, essa cooperação vai além da simples produção de alimentos. O MST enviou uma brigada de militantes para apoiar o regime, consolidando uma parceria que remonta à era de Hugo Chávez. A proximidade geográfica desse projeto com a fronteira brasileira, em especial com o estado de Roraima, levanta preocupações. A região é um ponto de entrada para milhares de refugiados venezuelanos que fogem do regime de Maduro e também poderia se tornar uma rota estratégica caso o governo venezuelano decida intensificar a repressão ou mesmo adotar ações militares. A presença do MST, um movimento muitas vezes classificado por opositores como terrorista, devido às suas ações de invasão de terras, pode representar um risco potencial à segurança nacional brasileira, sobretudo no contexto de um governo venezuelano que, em colapso, tem buscado alianças com grupos de atuação radical. Essa aliança ideológica entre o MST e o regime de Maduro é vista por muitos críticos como um movimento que pode facilitar a abertura das fronteiras e enfraquecer a vigilância e a soberania brasileiras, algo que poderia agravar ainda mais a crise humanitária e a instabilidade na região. No cenário internacional, o presidente do Chile, Gabriel Boric, também de esquerda, tem se destacado como uma voz dissonante em relação à atitude complacente de muitos líderes progressistas da região. Em uma fala contundente durante o evento, em defesa da democracia, lutando contra extremismos, organizado em Nova York, Boric criticou as posturas vacilantes de governos que evitam criticar ditaduras como a de Maduro. Embora não tenha citado diretamente o Brasil, a mensagem foi uma clara indireta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem mantido uma postura cautelosa e, em muitos momentos, silenciosa em relação à crise venezuelana. Boric destacou que a defesa dos direitos humanos deve ser consistente, independentemente da ideologia do governante. Ele condenou as violações cometidas por regimes autoritários de diferentes matizes, incluindo Maduro na Venezuela, Daniel Ortega na Nicarágua e até Benjamin Netanyahu em Israel, reforçando que a defesa dos direitos fundamentais não deve ser relativizada. A crítica de Boric ecoa um sentimento crescente de que muitos governos progressistas na América Latina têm fechado os olhos para abusos cometidos por regimes autoritários da mesma orientação política. Outro ponto que destaca o isolamento do Brasil no cenário internacional é o alerta emitido por Josep Borrell, o alto representante da União Europeia para a política externa. Ele advertiu que o crescimento da hostilidade entre o Sul global e as nações ocidentais poderia representar um grave risco geopolítico para a União Europeia.
Esse sentimento de alienação é percebido em países como o Brasil, que, ao tentar fortalecer relações com nações do sul global, pode estar se distanciando de parceiros tradicionais e se alinhando com regimes hostis ou autoritários. No contexto da Assembleia Geral da ONU, o Brasil tem sofrido diversas derrotas diplomáticas e vê sua influência global diminuída. As falas de Lula, que inicialmente buscavam projetar uma imagem de líder progressista e pacificador, muitas vezes têm sido vistas como vazias e desconectadas da realidade internacional. O presidente brasileiro evitou criticar diretamente a Venezuela e outras nações onde há violações claras de direitos humanos, o que enfraquece a posição do Brasil como uma voz moral e ética no cenário global. A postura cautelosa do Brasil em relação à Venezuela tem gerado críticas não só de líderes internacionais, como Boric, mas também de setores internos, que veem a neutralidade como omissão diante de um regime que há anos perpetua a repressão e a crise humanitária. O Brasil, apesar de ser o maior país da América do Sul e um dos principais atores diplomáticos da região, tem optado por não confrontar Maduro de maneira incisiva. Uma possível explicação é a tentativa de manter relações comerciais e diplomáticas com a Venezuela e outros aliados do sul global, mas isso pode acabar isolando o Brasil de parceiros ocidentais. Esse equilíbrio frágil pode ter consequências sérias para o Brasil, tanto em termos de sua reputação internacional, quanto para sua segurança interna, à medida que as fronteiras com a Venezuela se tornam cada vez mais porosas e tensas. A relação entre o MST e o regime de Maduro adiciona uma camada extra de complexidade a essa equação, fazendo com que o Brasil precise repensar sua estratégia regional e internacional para não ser marginalizado, nem por aliados do sul global, nem pelos tradicionais parceiros ocidentais. O Brasil se encontra em uma encruzilhada diplomática, tentando equilibrar suas alianças, mas correndo o risco de ficar isolado e sem voz em momentos críticos para a segurança e estabilidade da América do Sul.